Boa tarde, meus amores, minhas amoras. Hoje no conteúdo de história nós vamos ver sobre os holandeses no Brasil. Então nós estamos vendo aí todo um período de ocupação do território brasileiro, né? Onde nós estamos vendo a época em que o território brasileiro era colônia de Portugal. E nós vimos que quando o Brasil era colônia de Portugal, o Brasil foi dividido em 15 grandes lotes, né, para fazer então o povoamento de todo esse território, para evitar então invasões, né, para que esse território então não saísse do poder da coroa portuguesa. E esse território que foi dividido nesses 15 grandes lotes se chamaram como? Quem lembra? Muito bem, capitanias hereditárias, aonde uma pessoa recebia uma capitania e era responsável pelo seu povoamento e também para fazer dessa terra o que? Uma terra fértil, uma terra que iria produzir. Muito bem, então os donatários, que eram os responsáveis por essas terras, precisavam fazer com que essa terra fosse lucrativa para a coroa portuguesa. E para isso então deveria trazer imigrantes, né, e povoar então esse pedaço de terra que lhe foi ordenado para fazer o povoamento, e ali ele precisava fazer com que a sua capitania desse lucros para que ela produzissem através do cultivo, né, da terra, e também gerar aí algum tipo de atividade econômica, certo? Então nessa época em que os holandeses chegaram ao Brasil, tinha uma produção que gerava grandes lucros, mas muitos lucros mesmo para a coroa portuguesa, que era a produção e o comércio do açúcar. E aí, essa produção de grandes lucros deixaram que muitas pessoas, né, outras nações interessadas nesse lucro, ou seja, né, de olho para que qualquer brecha pudesse então também se apoderar desses lucros, e foi o que aconteceu com os holandeses, né? Então o Brasil teve aí uma capitania e algumas outras capitanias da mesma região que não foram bem sucedidas, e por esse motivo então eles tomaram posse dessa capitania, que foi a capitania de Pernambuco. Justamente qual era a intenção deles? Ao dominarem essa capitania, era devidamente aos grandes lucros que essa capitania trazia. Quais eram esses lucros? A partir do que? Da produção e o comércio de açúcar. Então, além da capitania de Pernambuco, os holandeses também dominaram ali as outras capitanias que pertenciam àquela região. E durante esse período de domínio holandês, várias transformações aconteceram aqui nessa região. Quais foram essas transformações, tia Valquíria? Foram o quê? Abertura de novas estradas, pavimentação de ruas, construção de pontes e canais. Além disso, olha o tanto que os holandeses são espertos. Eles fizeram também empréstimos. Para quem? Para os senhores de engenho. Senhores de engenho era onde acontecia, né, toda a produção do açúcar. Então eles fizeram esses empréstimos para que os seus senhores de engenhos fizessem melhorias então aí nas suas propriedades e assim ampliassem então a produção de açúcar. Qual era o interesse dos holandeses para a ampliação dessa produção de açúcar? Justamente porque se há uma ampliação maior da produção de açúcar, gera o quê? Uma quantidade maior de lucros, então a margem de lucro deles iam ser muito maior. Por isso eles proporcionaram esse empréstimo. Não foi porque eles eram bonzinhos, na verdade eles estavam de olho, né, no lucro que eles iam ter de retorno aí, certo? Além de toda essa dominação durante esse tempo de 1630 e 1654 pelos holandeses, além de todas essas transformações ocorridas dessa região, os holandeses também trouxeram cientistas e artistas. Para quê, Tia Valquíria? Qual o objetivo que eles trouxeram esses artistas? Para que eles pudessem, então, representar através de obras
e registrar informações do que? Do território ocupado aqui por eles. Então, através de pinturas e gravuras, eles registravam a paisagem e também o aspecto da vida social que essas pessoas tinham aqui no território. Você pode observar na página 301 aí do seu livro, você vai ver uma imagem onde eles representam, tá? Os aspectos, né, da paisagem e também um relato do aspecto da vida cultural local das pessoas aqui. Na página 302, você pode observar uma representação, então, através de uma gravura de um pintor holandês, aonde você vai interpretar, fazer leitura de imagem para responder a letra A, a letra B e a letra C, certo? Na letra A pergunta assim: de que maneira o indígena está vestido? Então você vai analisar fazendo leitura de imagem e me descrever como ele está vestido. Na letra B, pede para você marcar um X na alternativa que apresenta os objetos que o indígena está carregando, mas que pertence à cultura original indígena, tá? E na letra C, você vai me falar se esse indígena aí teve contato ou não com a cultura europeia. Sim ou não? Se sim, o que te leva a chegar a essa conclusão? Se não, também por que você chega a essa conclusão? Mas observe direito, tá? Observe com atenção nessa imagem para você descobrir se ele teve contato ou não com a cultura europeia. No caso aqui, nós estamos falando dos portugueses, tá? Se ele teve contato com a cultura portuguesa. Ou será que ele carrega a origem, a cultura original dele? Observem com atenção. Na número 2, pergunta qual era o objetivo dos holandeses ao dominar territórios no Brasil. No início da nossa aula eu não falei qual era o objetivo deles em dominar a capitania de Pernambuco e também as outras capitanias na região de Pernambuco. Teve um objetivo lá. Qual era o interesse deles? Então volta no texto da página 301 e responda a número 2, ok? Leiam e interpretem com atenção. Também vocês vão fazer a página 306, que é uma sequência aí também da nossa atividade de revisão de conteúdo do bimestre aí, tá? A número 3, a número 4 e a número 5. Qualquer dúvida, você volte lá atrás nos textos explicativos, certo? Retomem o conteúdo, revisem o conteúdo para que você possa conseguir, então, falar um pouquinho mais aqui na questão 3, na questão 4 e 5. Principalmente na 5, que pede para você escrever uma frase utilizando as palavras escravizados, trabalho cotidiano. Então aí nós vamos falar do trabalho, tá? Do regime escravista, que nós já vimos alguns dias atrás, certo? Faça com atenção, com capricho, com dedicação. Então é isso, meus amores. Se tiverem alguma dúvida, envie para o meu WhatsApp. Estou aqui pronta para responder vocês, para ajudar vocês. Estou das 7 até as 11 e das 13 até as 17, certinho? Conto com vocês com muita dedicação. Beijo, fiquem com Deus.